Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Christian Nunes, estou aqui com a minha revista da Escola Bíblica e a nossa lição hoje é a lição 10 e é sobre Gênesis 18, 19, Sodoma e Gomorra, um assunto bem conhecido, já bem batido nas nossas escolas bíblicas. Então não vai ser muita novidade, mas tem coisa boa pra gente, tem sempre um fundamento em que a gente passa despercebido e a gente vai poder interagir e aprender a partir dessa lição. Então fica com a gente, pega a sua revista, está aqui, ó, Gênesis, o livro dos começos. Pega a sua revista, o seu marca-texto, a sua caneta e vamos imergir na palavra de Deus aqui nessa lição. Então, o textual da lição diz o seguinte, lá em Gênesis capítulo 19, o verso 25, ele diz assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitara. A verdade prática diz assim: em todo ato de juízo, a misericórdia de Deus também está presente. Então, a leitura bíblica, de forma geral, panorâmica, está lá em Gênesis 19, o verso 15 até o 29. É bom que você leia na classe, na escola, para que todos possam ter uma melhor compreensão dos contextos. Então, o início diz assim, o primeiro ponto, tá, vai falar sobre as atitudes de Abraão. Está aqui pontuado no Gênesis 18. Então, as atitudes de Abraão, ela vai trazer para a gente alguns apontamentos importantes. Dentre esses, a gente sabe que as nossas atitudes elas são muito relevantes e sempre vão gerar consequências e a gente vai poder aprender aqui as consequências das atitudes de Abraão e as atitudes de iniciativa e proatividade de Abraão para com Deus. Primeiro ponto, diz que hospedou Deus, ou seja, Abraão hospedou o Senhor. O texto diz assim: e levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens. Perceba essa afirmação. 3 homens. 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta de sua tenda ao encontro e prostrou-se em terra. Então você percebe aqui um antropomorfismo da parte de Deus. Abraão, na verdade, teve uma revelação das 3 pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Claro que depois você vai ver essa distinção no decorrer do texto, mas ela faz para a gente uma soma de um antropomorfismo da revelação, da manifestação da triunidade de Deus, ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito. Tanto é que Abraão, depois que vai ao encontro dele, chama meu Senhor. Ele veio 3 homens, mas ele chama meu Senhor, no singular, e não senhores. Abraão não tinha visto de forma alguma a forma física de Deus, mas ele entende, Abraão recebe essa revelação, ele entende que ali é uma manifestação, é um antropomorfismo da parte de Deus, e ele se curva e diz, meu Senhor. Amém? Então, Abraão hospedou Deus. Isso aqui é lindo demais para a gente, porque perceba que antes de que a manifestação de Deus de forma trina fosse até a tenda de Abraão, Abraão foi o seu encontro. Então, Abraão preparou o ambiente antes que Deus chegasse na sua casa. Irmão, isso aqui é lindo demais, isso aqui é muito forte. Antes que Deus fosse à casa de Abraão, à tenda de Abraão, Abraão saiu ao encontro de Deus. Encontrou Deus. Estou visualizando Deus aqui, então vou ao encontro dele. Irmão, perceba isso. Às vezes é muito simples e é muito fácil para a gente, muito cômodo para a gente, ficar esperando o Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim, faz alguma coisa para mim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Mas a gente acaba que ficando mesmo, sabe, na inércia e não procuramos encontrar Deus. Não procuramos buscar a Deus através da oração, através de atitudes de comportamento de santidade. A gente fica esperando, sabe, na retaguarda. Senhor, entra na minha casa, faz milagre em mim, faz alguma coisa aí, porque se depender de mim, eu vou esperar aqui na minha tenda, vou esperar aqui na minha rede preguiçosa para deitar. Mas o que Deus quer de nós é atitudes igual a de Abraão. Visualizou Deus, enxergou que é Deus, conheceu a presença, vá para cima dele, vá em busca dele, vá ao encontro dele. Faça isso. Abraão hospedou não somente pelo fato de esperar que entrasse na sua casa, mas antes de que entrasse na sua tenda, no cômodo, ele hospedou Deus aqui, ó, no seu coração, com a presença manifesta, e ele agora se joga no chão, se prostra em terra e diz, meu Senhor,
Ah, meu Senhor, quanto tempo te esperei para chegar aqui. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Então perceba, Abraão preparou um culto antes de que fosse para a casa dele. E por que, pastor? Como assim? A gente estudou em algumas lições anteriores, latreia, no grego, a questão do fundamento do culto, o que de fato é um culto, que o culto é uma entrega. Abraão abordou Deus no caminho. Olha isso que interessante, moço. Aqui você pode pregar a semana toda. Abraão abordou Deus no caminho prestando-se um culto. Então, quando ele encontra, o texto diz que Abraão ele encontra com Deus e ele oferece alguns elementos, tá? Ele oferece alguns elementos: a água, o pão e 3 medidas de farinhas. Água, pão e 3 medidas de farinha. Abraão oferece isso a Deus. Abraão oferece isso na manifestação das 3 pessoas que ele viu ali. E esses 3 elementos, a água, o pão e as 3 medidas de farinha, elas simbolizam Israel, as nações e a igreja. Então perceba que são símbolos que apontam, tem uma projeção. E o bolo, que também seria um outro elemento, ele aponta para o bezerro. E esse bezerro é Cristo. Então perceba que Abraão prepara o ambiente para o culto antes de que Deus fosse até a sua tenda. É tão bom que nós preparamos o ambiente para que Deus possa de fato se manifestar em nós, na nossa casa, na nossa família. A gente está assim de qualquer jeito. Prepara o ambiente, vá ao encontro de Deus. Antes que você vá à igreja, ali, adorar, cantar, pular, saltitar, sapatear, fazer o que você quiser lá, mano, dar salto mortal, cambalhota. Antes disso, prepara o culto. Você e Deus. Leia a palavra, faça uma oração, sabe? Uma oração sincera. Prepare o ambiente antes de que ele vá à sua tenda, para que a manifestação dele possa ser forte na sua vida. O culto vai ser diferente. O culto na igreja vai ser totalmente diferente, porque você preparou o ambiente. O segundo ponto diz que ele foi amigo de Deus. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu vou fazer? É Deus perguntando, assim, eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Não tem como esconder, ele é meu amigo. Abraão é meu amigo, eu não tenho por que ter segredos com ele. Eu vou confessar o que eu vou fazer. Deus agora estava decidido a descer. Deus desce na terra agora para fazer justiça. A ira de Deus já tinha chegado ao limite. Eu vou descer lá, mas eu vou conversar com Abraão. Isso eu não vou esconder dele, porque Abraão é meu amigo. Eu sou amigo. Abraão era amigo de Deus, irmão. Você já pensou? A gente já fica limitado. Ah, Deus é meu pai, Deus isso. Mas Deus, naquela época, chamar o homem de amigo. Não, Abraão é meu amigo. Amigo. Amigo, não é um parceiro, não é um colega, é amigo, em quem se pode confiar de fato. Deus podia confiar em Abraão. Deus pode confiar em você alguns segredos para que você possa estar reservado e preservando para Deus o que Ele vai fazer na sua vida? Ou você está louco de vontade para colocar no teu destaque da rede social do que Deus vai te revelar? Outro ponto interessante vai falar sobre intercessão. O terceiro ponto intercedeu pelas cidades. Perceba, no verso do capítulo 18, 25, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, perceba o questionamento agora nesse momento de Abraão com Deus. Então, perceba, irmão, que isso aqui é uma sombra. Os irmãos que têm a ideia e a visão meso e pós, perceba um fundamento importante. Deus não permitindo que um justo faça parte do período da ira, da tribulação, do tipo de tribulação desse ambiente de Sodoma e Gomorra. Então, ou seja, Deus não permite que a igreja passe por ira. Então Abraão estava agora questionando, Abraão um tipo de Cristo, Abraão questionando, pai, mas o justo vai ficar também sendo acometido junto com o justo, justo e injusto no mesmo pacote, no mesmo sentido, da mesma forma, no mesmo evento? E isso vai acontecer? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, Abraão questionando, o nosso Deus não vai fazer justiça? O ímpio, o justo vai ser igual ao ímpio? De forma alguma. Aí Abraão começa a conversar por em média 6 vezes com Deus. E assim vai restringindo. Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, e vai restringindo, e vai diminuindo, e vai baixando, e vai baixando. E perceba
que Deus ele não aborreceu com Abraão pela conversa e questionamento de Abraão para com Deus. Porque Deus tinha certeza ali, se um justo estiver ali, não vou destruir. Se tiver um justo, eu não destruo. Se tiver um justo, não vai passar pela tribulação. Se tiver um justo, não vai provar da minha ira. Então perceba aí, os irmãos Meso e Pós, que Deus não permite que a igreja, que um justo, faça parte do período da ira do Senhor, ou da tribulação do Senhor, da grande tribulação. Amém? Então, o ponto-chave aqui, o negrito aqui do texto, é sobre intercessão. Então, Abraão intercedia pelas partes da sua família que estava dentro de Sodoma. Então, a intercessão é a mais profunda dimensão da oração que conhecemos. Geralmente é um ministério pouco valorizado e incentivado, talvez por não oferecer visibilidade. Ninguém oferece credenciais a intercessores. Eu particularmente nunca vi ninguém sendo honrado por ser o intercessor. É mencionado, mas honrado não. Honrado é quem lá libera uma profetada, alguma coisa do tipo. Então, intercessão é um bom critério para medir a profundidade da nossa espiritualidade. Crentes infantis oram apenas por si o tempo todo. Abraão podia muito bem assim, ó, eu tinha conversado com Ló e com a família deles, não quiseram, pois então cada um com seu, adoado, cada um no seu quadrado. Mas não foi o que Abraão fez. Abraão intercedeu pela sua família, intercedeu por aqueles que mesmo estando errado, mesmo estando em ambiente errado, tomando as atitudes erradas, Abraão intercedeu por eles. Então, em sua intercessão, Abraão apresenta 6 pedidos pelos possíveis moradores inocentes e diante daquela possibilidade. Deus sempre responde, eu não vou destruir, Abraão. Se tiver inocentes lá, se tiver justos lá, eu não vou destruir. A destruição não traz prazer ao Senhor, pois seu propósito é perdoar. Amém, irmãos? Deus estava disposto a poupar a cidade inteira se ali encontrasse ao menos 10 justos. Perceba, isso aqui é interessante, eu fiz questão de marcar. Quanta diferença faz uma igreja, mesmo de poucos membros, pode fazer e pode restringir e preservar lugares ou uma cidade por causa de justos. Você pode pensar assim, caramba, lá no loteamento onde eu estou morando, é afastado pra caramba da cidade, sabe? Tô longe da cidade, tem que pegar onde para chegar na cidade. Na igrejinha que a gente tá de madeira, tem, as paredes são de plástico, mas tem uns 15 membros, mas aqueles 15 membros fazem toda a diferença para que a ira de Deus não possa se aplicar naquele ambiente. Pessoas serão resgatadas e salvas por conta daqueles que estão lá dentro. Então sejam justos. Seja um membro do corpo de Cristo, mas um membro vivo, né? Um membro apodrecido, sabe? Largado, cheio de gangrena, mas que faça de fato a diferença no lugar onde você está. Por causa da sua vida, Deus pode estar preservando um ambiente. Por causa da sua vida, do teu comportamento, das tuas atitudes, Deus pode estar preservando a sua família. Amém, crente? Você pode dar glória a Deus nisso aí? Então, o segundo ponto vai falar sobre a sociedade sem limites. O primeiro ponto é sobre a abrangência do mal. Gênesis 19:4 diz, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Então perceba que a abrangência do mal alcançou uma geração incrível, muito grande. Se não acontecer a questão da santidade comportamental que é da nossa parte, que somos sal nessa terra, se não acontecer piedade da nossa parte para com a geração em que estamos, o mal vai triunfar, o mal vai crescer e vai chegar a lugares altos por conta disso, vai fazer uma torre por conta disso, vai levantar estátuas por conta disso. Por quê? Porque se o bem não predominar, o mal vai triunfar. Então, o segundo ponto diz a ausência de limites morais. Então, e chamaram por Ló, Gênesis 19:5, chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Então, traze-os para fora que abusemos deles. Em outras versões está um pouco diferente, mas o contexto não tem como fugir da ação e da motivação que aqueles homens queriam com os visitantes, os mensageiros, ou seja, os anjos que estavam visitando a casa de Ló. Os homens de Sodoma queriam abusar sexualmente dos hóspedes de Ló. Olha só que coisa, irmão. O nível que chegou. Isso aqui
tanto fazia se fosse do período do dia ou de noite. Eles queriam saber mesmo de ter uma vida defasada, totalmente esculhambada, irmão, acabada. Não tinha limites morais ali de forma alguma. Então, o bem havia se tornado raro e impotente diante da escalada do mal. E será que a nossa sociedade está diferente nos dias e nos tempos de hoje? Perceba, faça um panorama e uma avaliação atual com o contexto lá atrás de Sodoma e Gomorra. Como é que nós estamos? Eu penso que não estamos tão bem assim quanto a relação no comparativo com Sodoma e Gomorra. Infelizmente, hoje a depravação não se encontra mais limite. Então as pessoas confundem liberdade com libertinagem e estão tomando para si uma vida prazerosa de forma carnal, e isso validando a sua carne e diminuindo ainda mais as questões do espírito. O terceiro ponto vai falar sobre materialismo exacerbado. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma estátua. Essa questão de olhar para trás e se converter em uma estátua faz muito sentido. O texto diz que a mulher de Ló tinha ficado para trás, as filhas de Ló estavam andando adiante. Então, perceba, a mulher de Ló olhando para trás, pensando assim, caramba, olha as campinas. O comparativo de Sodoma e Gomorra é como se fosse o jardim do Éden. Ela olha para lá e fala, caramba, que coisa linda, que coisa maravilhosa, como é que eu vou sair daqui? O mal, ele é assim, irmão, ele sempre vai nos aprisionar. Eu costumo dizer para alguns alunos que o pecado, o ambiente do mal, é como se você estivesse dentro de uma sala, numa poltrona confortável, com o ar-condicionado no 15, com os pezinhos levantados numa poltrona reclinável, com o controle da Netflix, com 300 canais à vontade, e com a pipoca com refrigerante, um milkshake, um sucozinho gostoso, confortável. Mas é uma cadeia que te prende, mesmo que seja favorável e confortável para você. O pecado te escraviza, assim. A mulher de Ló estava escrava daquela questão, daquela dimensão e daquele ambiente, a ponto de olhar para trás e falar assim, ó, aqui eu fujo e eu vou ter uma nova vida, mas o mal é muito gostoso, é muito bom, é muito prazeroso. Ela olha para trás, não somente visualmente, mas na sua conduta pessoal e espiritual, ela olha e não renuncia aquilo que outrora lhe trazia satisfação. Ela olha para Sodoma e Gomorra e fala, eu sinto falta de você, então eu não vou renunciar. E assim ela fica ali e se torna uma estátua de sal, de enxofre e sal. Que pena. O materialismo exacerbado faz com que muita gente acabe que não renunciando. Você lembra do episódio do jovem rico? Jesus fala assim, é um episódio exclusivo para ele. Só, você tem tudo, você cumpre todos os requisitos, mas faz uma coisa, dá tudo aos pobres e me segue. Ele falou assim, não, aí Jesus, o Senhor pegou pesado, não posso fazer isso. Ou seja, o materialismo predominou naquela ação. Então tem muita gente que acaba aqui deixando com que o materialismo faça parte maior do que o seu culto a Deus, do que o seu credo a Deus. Então, se eu não tiver as minhas crenças transformadas através da minha mente, eu vou sempre estar condicionado ao materialismo. Tem gente que cultua é uma bênção, mas se mexer no bolso, ele começa a desfragmentar, começa a mudar a sua rotina com Deus, não tem mais como se manter por conta do materialismo exacerbado. Amém, crente? Então, o terceiro ponto da atitude de Ló, o primeiro ponto da atitude de Ló, a atitude de Ló é o terceiro ponto, tá? Desse terceiro ponto, há o primeiro tópico que diz assim, ó, suas escolhas. Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado, e este viu e levantou-se e indo ao seu encontro prostou-se em terra. Então perceba, primeiro vemos que Ló se aproxima de Sodoma e armando suas tendas até as fronteiras. Depois ele aparece morando lá e por fim ocupando uma posição. Então perceba que como é que o mal faz? O mal te faz ficar perto, o mal te faz residir e o mal te faz ocupar. Então Ló, ele chegou perto de Sodoma, ele residiu ali em Sodoma e ele agora ocupou um lugar em Sodoma. O pecado é assim. O pecado é assim, nós ficamos perto, ele nos faz residir e te faz ocupação. Você tem uma ocupação, uma função dentro do ambiente do mal, quando você não tem uma visão de renúncia para com Deus. Amém, crente? Então,
As escolhas de Ló geraram isso. Morar em Sodoma era uma bomba relógio. As escolhas de Ló foram desastrosas para ele e para a sua família. Eu sempre costumo dizer uma frase que eu gosto muito, que nós somos o resultado das nossas escolhas. Você hoje é o resultado das suas escolhas. Se você hoje está crente, está uma bênção, porque você escolheu ficar assim. Foi porque Deus determinou. Você escolheu. Você poderia estar lá agora na vida mundana, largado, nas trevas, na lama, mas você escolheu se aproximar de Deus e servir a Deus. Enquanto outras pessoas escolheram outra vida. Então isso não é um predestino, não é uma predeterminação de Deus. Deus tem um predestino para nós, mas não determinou coisas. A determinação está contigo. Você escolhe ficar com Deus, escolhe renunciar ao mal ou não. Então isso está conosco. E as escolhas de Ló foram escolhas desastrosas, que acabou que acometendo tanto ele quanto a sua família. Se ele pudesse lá atrás ter tomado as melhores decisões e escolhas, certamente ele não estaria nesse evento, nesse pacote aí de destruição desse ambiente de Sodoma e Gomorra. O outro ponto fala sobre consequências danosas. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, olha Ló chamando o povo, levantai-vos, meus genros, vamos sair desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Então perceba, olha que os genros acharam porém que ele gracejava com eles. A influência de Ló foi pífia naquelas cidades, então não tinha peso, não tinha valor. Eles levaram a chacota o que Ló estava falando, irmão. Diferente de Noé lá atrás. É diferente, porque ali era um fundamento diferente, mas tem uma certa semelhança. Mas acontece que Ló não tinha moral nenhuma no ambiente que estava. Era um crente desviado dentro de um outro ambiente. Então Ló se deixou ser influenciado pelo ambiente. Ló não foi para Sodoma para poder influenciar. Ele foi para Sodoma se largar na influência do mal. Tem muita gente assim, infelizmente, irmão, que vai para algum lugar, não, ali eu vou ser bênção, ali eu vou ali para abençoar, as pessoas vão ser salvas por minha conduta, por meu comportamento. Chega lá, a pessoa fica pior. Tem ímpio que já está orando para o crente sair dali. Por quê? Porque a influência dele não gera fruto. Não tem frutos. Não tem nada. Pelo contrário, é danosa, desastrosa. A presença dele piorou o ambiente. Então perceba que os ímpios olharam para Ló e falaram assim: não, para de graça, Ló. Não vão sair nada, tu tá brincando com a gente. Tu vai falar de Deus, de destruição, de justiça de Deus para nós? Vou nada. É uma vergonha um crente chegar num ambiente, um cristão chegar num ambiente, as pessoas falam assim: ó, você vai falar de Deus para nós? Você vai falar de Cristo para nós? Não. Pela tua boca não quero. Eu vou ouvir no YouTube a mensagem de outra pessoa, mas de você não. Isso é terrível, irmão. Isso é uma vergonha para nós. Então, a sua casa não foi respeitada, e quando foi avisar os futuros genros sobre o eminente juízo, trataram com zombaria e escárnio. Ou seja, ele não conseguiu fazer ali nenhum discípulo. Ele não conseguiu discipular pessoas. A nossa missão na terra enquanto igreja é discipular pessoas. Não é pegar, como Israel fez há muito tempo atrás, esse Deus aqui é só nosso. Israel era para ser o modelo de bênção para as nações. Então, o Cristo que está em ti é para ser modelo de bênção para a tua família, para os teus vizinhos, para a tua vizinhança, para a tua empresa, para a faculdade, aonde você estiver. Não é um crucifixo no pescoço, não. Isso aqui é meu e é eu e ele e acabou. Deus é meu e eu sou dele. Não funciona assim. Nós temos que gerar frutos, gerar discípulos, alcançar pessoas, não na força, com o nosso braço, com o nosso intelecto, mas com a força do Espírito Santo que está em nós. Amém, crente? Então Ló chegou inclusive a oferecer as suas filhas aos moradores da cidade. Está lá no verso 8 do capítulo 19. Olha o nível. Olha o nível que chegou. Um pai de oferecer. Você pode pensar: ah, pastor, mas ali... Não, irmão, não tinha nada de divino nisso. Era uma opção pessoal, para não mexerem nos mensageiros que estavam lá, e vai oferecer as filhas, irmão. Os filhos que são herança do Senhor. Eu vou entregar meus filhos para prostituição, para ter relação sexual, para demônios, para pessoas que estão escarnecendo ali. Por conta de quê? Olha a prática, o nível que chegou Ló. O nível que chegou Ló. Irmão, quando um indivíduo está em pecado, está vivendo uma vida desgraçada,
tem coisas que, fora de Deus, fora da igreja, fora da comunhão com Cristo, tem coisas que nós fazemos, que você faz, que até o diabo duvida. O diabo olha assim, caramba, eu achei que eu estava pesado, mas eu tirei chapéu para você. Tem coisas que você faz, irmão. Você lembra do filho pródigo? Saiu da casa do pai e foi comer pedacinhos de cocô de porco. Por quê? Longe do pai, faz coisas que até o diabo duvida. Amém, irmãos? Então, o último ponto é sobre um final desastroso, e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Você percebe um incesto aqui, irmão? Deus não passa o pano por cima, não. Ele podia cobrir isso aqui. Ele não passou o pano, não cobriu nada. Houve um incesto. Então, irmão, alguns historiadores afirmam que certamente essa prática, as filhas de Ló não eram donzelas. Então, não era um desespero comum, nós somos as únicas mulheres aqui dessa terra, então vamos deitar com nossos pais. Possivelmente, elas já tinham essa prática lá em Sodoma. Então viram um pai ali, embriagaram ele, então não foi difícil fazer isso. Percebe? O nível em que o mal chega para a nossa vida. Então, o mal, ele sempre vai ter um final desastroso. E o melhor que nós temos para poder quebrar esse mal, de fato, é o arrependimento. O caminho é o arrependimento para a conversão, o arrependimento que é metanel, mudança de mentalidade. Arrependimento não é lágrima derramada, maquiagem borrada. Arrependimento é não fazer de novo, é converter o caminho, mudar a trajetória, mudar aquele ato que nós fazemos e que tantas vezes entristeceu muita gente, é mudar. Arrependimento é mudança, e essa mudança tem que vir com atitude, não é com palavra. Eu vou mudar no futuro, eu estou mudando e estou mudando agora, no presente, para que possa gerar resultado no futuro. Então perceba que há um ponto interessante na relação desse incesto, dessa relação incestuosa entre Ló e as suas filhas. Ruth, a bisavó do rei Davi, era descendente de Moabe, ali nasceu os moabitas, e Deus pode converter a maldição em bênção. Perceba lá que Ruth e Orfa, a Ruth escolheu a bênção, enquanto o órfão escolheu o outro caminho. Então Deus pode converter um ambiente, um ato de maldição em bênção. Isso não é uma regra, mas Deus pode fazer isso. Mas Deus nos orienta hoje. A maldição e a bênção, a vida e a morte. Escolhe a bênção, escolhe a vida. Tome melhores atitudes e tome melhores escolhas, melhores decisões. Esteja em Deus para ser justo perante a Ele e tomar decisões assertivas, sendo bênção, sendo modelo, sendo referência, sendo sal, sendo influenciador. Aonde você vai? Vou entrar em Sodoma e Gomorra, que entre em Sodoma e Gomorra, que entre no Iraque, que entre em qualquer outro ambiente nessa terra, que entre num ambiente muçulmano, mas estando em Cristo, você vai fazer toda a diferença. Esteja em Cristo, e aonde você estiver, Deus vai te honrar. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, próxima semana tem mais lição 11. Vamos falar de Gênesis 25 a 33, Isaac, Esaú e Jacó. Te encontro na próxima lição. Deus abençoe, um forte abraço. Em nome de Jesus.